professor, também apresentador do programa Negócios Imobiliários aqui da TV Tambaú, Ivan Corrêa, que vai falar sobre a importância da capacitação profissional, até para trazer melhores resultados também para as empresas. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a você, boa tarde também ao nosso amigo Josival Pereira. Mais uma vez, a minha satisfação de estar aqui com vocês, concedendo essa entrevista que visa, nesse caso, então, a melhor capacitação profissional de quem nos assiste, que é consultor de vendas. Você tem uma atuação muito voltada para os técnicos em transações imobiliárias, os corretores, mas também promove uma série de palestras para capacitar, de uma maneira geral, vendedores, né? E eu lhe perguntaria, qualquer pessoa pode ser um bom vendedor ou não? Pode sim, Cláudia, desde que seja comunicativo, né? É uma essência do vendedor, aquela comunicação, aquela vontade de falar, de argumentar. Os clientes precisam ouvir um vendedor que tem propriedade de argumento. Então, geralmente, pessoas mais tímidas, os que têm mais função para escritório, eu não aconselho não. Eu gosto que aquelas pessoas que vão para a rua, que têm um bom sorriso, que têm uma boa apresentação, que gostem de falar, como eu falei, e essas pessoas têm um perfil mais ideal para vendas. No entanto, existem clientes que gostam mais daquela abordagem mais tranquila. Então, mesmo que você seja um pouco tímido, você pode ser sim um grande vendedor, mas a priori a gente quer que essa pessoa que seja mais comunicativa, que tenha mais esse lado da inteligência verbal. Aprende-se ou tem vocação para isso? Olha, é melhor acreditar que está vocacionado a isso, aquela questão de que está no sangue. Evidentemente, com o longo do seu período de experiência, você consegue adquirir bastante conhecimento, mas é bom ver aquela pessoa que tem na veia, aquela vontade, aquele vigor de vender, de atender, de concretizar o negócio. Eu vou mais por esse perfil mesmo da identificação com a sua natureza, com a sua profissão, né? A gente não consegue imaginar uma pessoa, por exemplo, que não gosta de sangue ou que tem medo de cirurgia, mas ser um médico. Então, do mesmo jeito, a gente precisa pensar que o vendedor tem que ser comunicativo, tem que gostar, tem que estar envolvido com aquilo que faz e, acima de tudo, ser muito vocacionado, como você usou muito bem essa expressão. O mercado para os vendedores, Ivan, ele é muito amplo, mas nem sempre essas vagas são preenchidas. O que é que falta a esse profissional para desempenhar bem essa função de vendedor? Além do sorriso, é claro. Além do sorriso, é que eu mencionei. Eu creio, Cláudia, que quem me assiste, que é consultor de vendas, precisa lembrar de que o mercado atualmente, de 10 ou 15 anos para cá, ele está muito voltado ao seu conhecimento, quanto você vai ganhar. Então, quem é vendedor e quer desempenhar, por exemplo, bons salários, ele precisa focar na sua qualificação profissional. Ou seja, quem me assiste, que tem bom currículo, que tem boa formação, provavelmente essa pessoa será que terá os melhores rendimentos. Então, se você é vendedor e quer se destacar na sua área, você começa a estudar. Ou você procura os cursos EAD, hoje é realidade no Brasil, já existe na Europa. EAD é a educação à distância. É educação à distância, exatamente, é o ensino à distância. Então, mesmo que você possa se julgar o seu tempo muito atribulado, mas você pode partir para o ensino à distância, você pode comprar livros, você pode comprar revistas. Então, desde que você jogue conteúdo, internalize o conteúdo dentro de você, porque o seu gerente vai ficar satisfeito, o cliente vai perceber isso, que você é uma pessoa de conteúdo. Você disse que é preciso ter, acredita que é melhor ter uma vocação, né? Tentar fazer parte da natureza das pessoas. Agora, esses cursos, o que é que eles ensinam? O que é que eles levam ao quem quer se preparar para ser um bom vendedor? Olha, ele ensina basicamente 4 passos de você atender bem o seu cliente. Primeiro, a prospecção. O bom vendedor é aquele que sabe prospectar o seu cliente. O segundo passo é aquele vendedor que sabe... Mas para uma linguagem mais popular, o que é prospectar? A prospecção é estar o seu cliente no mercado e você ir à rua atrás dele. Você trabalhar com seus prospects. É um termo em inglês que usa até isso, o prospect, mas é a pessoa em potencial que pode ser o seu cliente. Identificar quem possa ser cliente. Exatamente. E na maioria das vezes, eu sempre falo isso nos nossos cursos, nas nossas palestras, que vendedor é externo. Mesmo que você trabalhe fixo numa empresa, que você esteja ali num balcão, mas lembre-se que seu cliente está na rua. Então, se você quiser estar bem nessa profissão, você precisa estar no dia a dia pescando e buscando os seus prospects, que são seus clientes em potencial. Então, nesses cursos, ele aprende sobre prospecção, como aumentar seu número de ligação, como fazer o agendamento, ele aprende a fazer uma boa entrevista com o seu cliente, ele aprende a partir para o fechamento, porque o que a gente vê na maioria das vezes? Eu vou comprar um produto e o cliente já me diz o preço e já quer que eu leve. Mas há umas etapas antes. Há uma entrevista que eu preciso saber se aquele produto é essencial ao cliente, há a forma de pagamento também como consequência. Então, basicamente, ele aprende a prospectar, encontrar o seu cliente, aprende a fazer entrevista, aprende o fechamento, que é a última parte do processo, e, em quarto lugar, o pós-venda, que já representa o início da próxima venda. Os vendedores que sempre estão bem, como vendedores de carros, ou vendedores de roupa, ou de joias, são aqueles que trabalham o seu pós-venda, que já deixa aí o cliente ativo
para o início da próxima venda. Nunca abandonar, digamos assim. Vendeu hoje, esteja junto do seu cliente amanhã e da outra semana faça uma ligação, passe um e-mail. É basicamente isso, Josival, que a gente passa para que os clientes tenham essa noção de ter uma boa gestão, de gerenciar a sua carreira e se dar bem e aumentar a sua lucratividade. Na linguagem técnica, tem uma diferença entre preço e valor, e o que é que seria cada um deles? Tem sim, muito boa pergunta. E muitas vezes os vendedores eles estão preocupados em vender o preço do produto. Vou usar aqui o nosso amigo Josival como exemplo. Digamos que esse blazer dele, o vendedor fique focando só o preço de R$150. E aí, mas é um blazer que vai ter que lavar várias vezes, é um blazer que desbota rápido, é um blazer que o algodão não é bacana. Então ele focou nesse preço de R$150. Será que é isso mesmo? Não, é só um exemplo. Mas aí o vendedor que sabe o valor do produto, Josival, te apresenta um blazer de R$200. Agora, ele tem maior resistência, ele é de um corte bem feito, ele vai ficar melhor em você, ele não vai dar problema de desbotar. Você compraria o de 150 e 200. Porque os vendedores que me assistem agora precisam estar concentrados no valor do negócio. Você precisa vender o que você está desejando oferecer ao seu cliente baseado em valores e não em preço. Você fala em vocação, ainda vou tratar desse tema, pois não. Depois tem uma outra pergunta. Você fala em vocação, mas é comum, às vezes, e comunicação, as pessoas têm comunicativa, mas é comum, talvez não tão comum, mas se encontra muito, às vezes no atendimento, às vezes nas lojas, às vezes o próprio dono do negócio, que não é assim tão sorridente, tão comunicativo, mas que acaba sendo um bom comerciante. Eu vou falar assim, não vou pegar desse vendedor de rua. Como é que se explica isso? Ela se explica porque o mercado é tão grande e a concorrência é tão ampla que muitas vezes os clientes na loja chegam e compram e não ligam para isso. Eu fui ouvir uma vez falar sobre essa postura a um proprietário de uma loja, aí até foi um restaurante, ele disse assim, mas Ivan, me diga um garçom bom. Então ele mesmo está julgando a equipe dele como desqualificada. E ele, como se dissesse assim em outras linhas, olha, eu estou vendendo mesmo, estou batendo minhas metas, porque o mercado é muito grande. Então, na verdade, quem tem que ser rigoroso e não dar a segunda chance de atendimento ruim são os clientes que nos assistem agora. Mas uma equipe mal qualificada, ela pode comprometer, ela pode levar, por exemplo, o estabelecimento à falência? Sem dúvida, a gente tem aí casos e N exemplos de empresas em que faliram porque elas são feitas de pessoas, são feitas de profissionais. Eu não consigo imaginar um supermercado imenso, cheio de produtos, mas a gente sem cliente lá para comprar. Então não adianta ter o produto, não adianta ter, por exemplo, essa grande estrutura e cadê os funcionários capacitados para atender, para lhe conquistar, para trabalhar a venda bem feita. Então o foco dos negócios nem precisa ser os meus produtos, nem minha renda no final do mês, precisa saber a qualificação da minha equipe, que isso sim vai me dar um grande resultado. É lucrativo investir em treinamento profissional. Qual o tempo necessário para capacitar, para formar, vou usar a expressão formar um bom vendedor? Eu creio, Josival, que um período de 10 meses a 2 anos, ele é razoável para que o vendedor ele esteja pronto. Se ele tirar 10 a 2 anos, ele consegue fazer uma formação ou técnica ou superior em que ele ganha essa qualificação. Agora, o resto da vida dele, ele precisa investir nisso. A gente tem dados, por exemplo, da revista Venda Mais de Abril, uma edição especial sobre treinamento, e em que diz que os profissionais, por exemplo, no sul do país, treinam 30 horas por mês. Eu, honestamente, não sei a realidade da Paraíba, mas pelo que eu ando aí no dia a dia, fazendo treinamento e vendas, são pouquíssimas horas que os vendedores dedicam a isso. Eu queria até abordar esse assunto, Ivan, porque infelizmente não é incomum que algumas pessoas, turistas principalmente, visitem a Paraíba, vão a determinado restaurante ou determinado hotel, não são bem atendidos e aí levam para as redes sociais uma reclamação e achincalham, aliás, não apenas com o estabelecimento, mas com o estado inteiro. Então eu perguntaria, a qualidade do nosso serviço, o nosso atendimento aqui é boa, razoável, ruim? Qual é a sua análise? E você responde daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Ok. Bem, nós voltamos a conversar com o consultor, também apresentador de TV, Ivan Corrêa, que está tratando hoje sobre capacitação profissional. E antes do intervalo eu deixei uma pergunta que é sobre essas reclamações que por vezes surgem nas redes sociais de turistas que vêm à Paraíba e reclamam da qualidade dos serviços. E pedir também a sua avaliação, se os serviços aqui prestados são bons, razoáveis ou se são ruins. A gente precisa melhorar, Cláudia. Sendo bem assim realista, nós provavelmente estamos, na verdade, bem abaixo da média nacional, são vendedores em que dominam outro idioma, que são vendedores que têm experiência em outras áreas. Então, às vezes, a gente percebe no dia a dia muito amadorismo
dos profissionais de vendas, que é justamente o contrário do profissionalismo. Quando a gente tem um amador no negócio é porque foge totalmente do profissionalismo. Então nós precisamos melhorar sim nossos resultados, precisamos melhorar o nosso atendimento. Se tem o meu produto aqui, se ao meu cliente, é o atendimento que faz com que eu chegue até ele, né? Então você fala dessa necessidade de capacitar os vendedores, fala até de uma formação de até 2 anos, e claro que isso custa muito. Formar, capacitar, tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. A realidade do mercado, no entanto, para grande parte dos vendedores, parece que o salário termina não sendo tão vantajoso assim. Não é, como é que então os vendedores que não ganham tão bem podem se capacitar? Olha, eles podem se capacitar. Há muitos sites gratuitos pela internet, há muitos portais, muitos blogs que fornecem bastante informação. Hoje a gente vê o Facebook não só como uma rede social, mas uma fonte de conhecimento. Muitas vezes a gente deixa até de acessar alguns portais para ir ao Face e lá ver naquela timeline tanta informação. Estou fazendo a pergunta de outra forma. Ser vendedor é uma boa profissão? É nota 10. A pessoa que trabalha com vendas, ela trabalha fazendo o seu próprio salário, ela tem as metas para ela se dispor a ganhar mais, ela pode se relacionar com outras pessoas, ela pode buscar envolvimento em muitas áreas. Então ser vendedor é ser muito dinâmico, ser vendedor é não ter rotina, ser vendedor é ter cada dia novas experiências, é você poder receber um cliente que tem um nível de formação interessante e você ali captar muitas informações, é você estar disposto a ajudar acima de tudo. Então ser vendedor é excepcional. Só ainda fazendo um pequeno parênteses sobre a sua pergunta anterior, sobre como então pode ser esse investimento feito pelo próprio consultor de vendas, o dono da empresa. Eu falei aqui, e já provei várias vezes em nossos cursos, em que as empresas que têm a qualificação melhor, ela consegue mais lucratividade. Então o proprietário da empresa, o gestor, ele precisa olhar para a sua equipe como uma forma de investimento, como uma forma de lucratividade. E, acima de tudo, investir em outra... Isso é mensurado, Ivan? Esse retorno já foi mensurado? Existe algum tipo de estatística que aponte esse retorno? Existe. Nessa mesma revista que eu citei de abril, lá aponta cerca de 53% de melhores rendimentos para os profissionais que eles são mais capacitados, porque eles vão saber encantar o seu cliente. A gente não volta a comprar onde a gente tem dores de cabeça com o produto. Então, se você tem uma equipe bem treinada, não só na parte de técnicas de vendas, mas um outro treinamento seria dos produtos, isso é inevitável. Domingo me dirigi ao comércio aqui em João Pessoa, a um shopping, e eu conversando com a vendedora para comprar um celular que eu presenteei um parente meu, ela não soube nem dizer o formato do chip. Eu fiz mais uma pergunta sobre o tempo de carga de bateria. Eu perguntei a mim mesmo, ora, onde é que está essa moça com o tempo dela livre, não está focado no trabalho, não está pensando em aprender mais, não está querendo me encantar também com propriedade. Então os clientes, eles não gostam de comprar de pessoas desinformadas. Você deu um exemplo de alguém que não conhecia o produto, não conseguiu fazer uma venda adequada porque não conhecia o produto. Tem caso também, você já passou, por exemplo, por caso de mau atendimento? Vários. Na verdade, esse exemplo de domingo, ela nos fez, essa atendente, nos comprar errado, porque o celular que a gente escolheu era o chip diferente do que a gente já tinha, e ela afirmou que seria aquele. Então foi um erro seríssimo, né? Não saber o tamanho de microchip ou mini-chip. Passei sim, infelizmente, com um supermercado aqui em João Pessoa, onde nem, além de ser super mal atendido pelo funcionário, fui também pelo gerente da empresa. Então você vê um mau exemplo, porque o gerente é para ele chegar como divisor de águas, é para ele olhar o cliente, o problema da loja e ficar do lado do cliente. Aqui nessa entrevista eu falei também, para que adianta o supermercado, as empresas cheias de produtos sem cliente? Sem cliente nós não somos nada. Então passei sim por esse problema, foi para uma eventual troca que não aconteceu, eu tive que esperar 2 dias depois. Fui para as redes sociais, deu mais de 600 compartilhamentos, o problema que eu tive com esta empresa, até que eu recebi uma ligação de São Paulo, do diretor dessa empresa no Nordeste, o nome dele é chamado Fabiano Toledo. Ele ligou para mim: Silvão, eu estou na minha mesa aqui em São Paulo e estou vendo uma foto sua com os fiscais do Procon. Diga-me o que aconteceu, porque a repercussão está muito negativa. Recebi a ligação dele em São Paulo, através das redes sociais. E aí o meu problema foi resolvido. Desculpa. Mas ele entendeu, inclusive falou que vinha ao Nordeste até novembro e que vai proporcionar um encontro nosso. Disse que se ele não vier a João Pessoa, mas onde ele estiver, ele vai pagar minha passagem ida e volta para o encontro dele, que ele quer apertar minha mão porque eu pude oferecer um feedback à empresa dele. Então a gente vê também por esse exemplo que não são só as empresas pequenas que têm problemas de capacitação com seus funcionários. Todas têm, é verdade, por isso que precisa melhorar. Pois não, Josivaldo? A minha pergunta era o seguinte: no caso de uma pessoa não ser bem atendida numa loja, no caso de uma pessoa não ser bem informada e tal, qual é a melhor reação do consumidor?
Acho que você, não sei se você vai responder antes do começo. Eu vou deixar essa resposta okay. para daqui a pouco, depois do intervalo. Obrigado. Muito bem, nós voltamos a conversar com o consultor e apresentador, professor Ivan Correia. E antes do intervalo, Josival, ficou uma pergunta aqui para o Ivan. Pois é, a pergunta que eu disse, no caso de um consumidor não ser bem atendido ou de receber informações erradas, falsas na hora de uma compra, qual é a melhor reação que ele deve ter? Pois não, a melhor reação é não discutir. Nunca discuta com ninguém. Não vá se desgastar, nem perder a paciência. Preserve, em primeiro lugar, a sua saúde. Às vezes a gente vê muitas pessoas nervosas e pode ocasionar problemas. Então você, como cliente, não discuta. Seja educado, seja elegante, seja cordial e faça a atitude que todos nós deveríamos fazer, que é não dar a segunda chance para um atendimento ruim, um atendimento mal feito. Agora, responda a pergunta ao contrário. E no caso de um consumidor que chega, que é chato, que reclama, que cobra, que cutuca ou tal, o vendedor, qual é a melhor reação dele? O vendedor consegue encantar esse consumidor chato? A ideia é o seguinte, nesse caso o cliente já começa a ser o centro dos negócios e há uma questão chamada rapport, que é a comunicação que eu faço com você para que gere sintonia. Então a melhor forma de você estimular essa sintonia com uma pessoa muito nervosa é acalmá-la. Então você convida para sentar, você serve uma água, você se coloca como um profissional, diz, olha, eu sei que o senhor está um pouquinho preocupado com este problema, mas o senhor está falando com um profissional correto, eu tenho experiência de mercado, então eu vou lhe atender bem, fique tranquilo que vai ser tudo resolvido. Você já baixa o tom de voz, você já gera essa comunicação para que as coisas fiquem normalizadas. O que não pode, eu repito, é discutir com ninguém, nem o vendedor discutir, nem muito menos o cliente. Não se desgastem, não gerem problemas. Eu passei todo problema com esta empresa, mas no momento nenhum minha pressão subiu, nem eu me alterei, nem fiquei, porque a gente tem que manter a nossa inteligência emocional sempre ativa. Tá com um problema, então a gente olha para a solução. E o vendedor tem que ter esse comportamento exemplar de muito profissionalismo, porque o cliente depois vai se arrepender, tem aqueles 10 segundos depois da raiva, não é? Que ele vai voltar lá no outro dia e vai lhe agradecer. Mas olha, muito obrigado por sua postura, realmente você é um profissional e sobre contornar e normalizar as situações. Você há pouco deu um exemplo sobre valor e preço em uma mercadoria que seria cara, mas também tem aquele exemplo do barato que pode sair caro? Também tem, Cláudia. Deixa-me usar então agora você como exemplo, né? Eu falei do nosso amigo Josival. Então, se você soubesse de uma promoção, por exemplo, de um salão de beleza, onde a filha da dona, de 13 anos, está cortando também, e ela, por ser filha da dona, ela cobra mais barato, R$10. 13 anos é complicado, né? Então, mas ela sabe, ela é filha da dona e é só R$10. Então, você não dá essa confiança porque não tem valor. Se ela diz assim, não, mas R$10 eu ainda vou pintar o seu cabelo também, além de cortar. Isso, claro, que gera uma desconfiança no cliente. Gera uma desconfiança, tem que vender o valor. É um salão de beleza bem organizado, onde a equipe é bem preparada. Não tem esse negócio de amadorismo de filha de fulano ou meu vizinho que ajuda. Então, o preço ele não tem que ser critério de desempate. Mesmo se for caro demais, ou fosse exemplo de barato demais, 10 ou 15 reais, não gera o apreço, o apreço avalia para o cliente, para o consumidor. Então vendam sempre o valor do negócio, esqueçam o preço. Eu também passei certa vez um problema, eu gostei de um jarro para fazer uma decoração e era R$210 esse jarro. E eu até me interessei por outro na loja e a moça disse, não, aquele ali é caro. Ou seja, não tem que dizer que é caro. Se eu sinalizei por mais um, era até R$600. Ela devia sinalizar, esse é bom para o senhor, esse é maior, esse ele tem um formato mais interessante, a cor dele é mais resistente. Então vamos esquecer a questão de preço. Eu acabei saindo de lá, não comprei e adquiri em outra loja por R$1.000. Que justamente o preço não era o problema. Eu queria um produto que fosse maior e que atendesse às minhas expectativas. Então, vendedor, venda valor. Esqueça preço, porque o cliente não quer preço, ele quer valor. Para a gente concluir, Ivan, tem um tema que é, de certa forma, polêmico, que é a questão da aparência. Então, o que é que o mercado espera da aparência do vendedor? Isso conta também para concretizar a venda? Conta muito. A aparência é um comportamento, né? A aparência demonstra a questão comportamental da pessoa. Nós que somos vendedores, quem é consultor de vendas, tem que lembrar que é um produto vendendo outro. E há também estatísticas que provam que é no primeiro minuto que o cliente decide se vai comprar com você ou não. Então esse primeiro minuto tem que ser uma chave para o vendedor, tem que ser essa hora que ele sabe apertar a mão firme com o cliente, que ele sabe entregar aquele cartão de visita, que ele sabe ser bem apresentável. Esse primeiro minuto é fundamental e tudo conta muito com a aparência. Eu repito, os vendedores eles são um produto vendendo outro. Se ele não for comprado primeiro com um profissional capacitado, profissional competente, profissional que tem propriedade, não adianta ele querer oferecer os outros itens, que aí não vai dar certo. É a mesma questão de um restaurante
que possui uma boa higiene. Essa aparência conta muito. A gente não volta em restaurantes que tem problema sanitário, tem outros problemas de... Então, aparência é fundamental em tudo, tanto em estabelecimentos quanto para o vendedor, isso é fundamental. Ivan, muito obrigada pela sua presença, pelas informações e sucesso no negócio de imobiliários. Obrigado, Cláudia. Obrigado ao amigo Josival Pereira, que também é aniversariante hoje. Exatamente. Meus parabéns a você. Josival. Fiquei feliz em saber que estaria aqui também no dia do seu aniversário. E agradecer também a audiência. Enquanto aqui a gente estava entrevistando, meu WhatsApp tocando direto. Então, deixar um abraço a todos aí que assistiram essa entrevista em toda a Paraíba. Muito obrigado e obrigado a vocês também. Bom, Tambal, o debate de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Boa tarde a todos e até amanhã.